A Casa Branca ficava no fim de uma rua de calçamento irregular, com árvores antigas espalhando sombra no fim da tarde. O portão de ferro tinha pintura descascada nas quinas, e a corrente fazia um som de chocalho quando alguém tocava. Eu segurei o menino pelo ombro. Ele tinha só 5 anos, rosto redondo, olhos atentos, e senti o braço dele ficar rígido, como se tivesse encontrado o lugar certo depois de uma caminhada muito longa. O vento trouxe cheiro de goiaba madura do quintal, e o menino fechou os olhos por um segundo, como quem prova um doce conhecido. Quando abriu, falou baixo, num tom que não era de curiosidade, era de certeza. Essa é a minha casa. A família que morava ali tinha sido avisada. Ainda assim, quando o portão se abriu, a mulher de cabelos presos e olhos vermelhos de tanto chorar surpresa e medo fez menção de recuar. Atrás dela, um homem alto com cavanhaque, e ao fundo, uma senhora muito magra, com lenço no ombro, apoiada em uma bengala. Ninguém sabia como agir. O menino não esperou o convite. Deu 2 passos, parou na entrada do jardim, olhou a pedra maior à esquerda, quase coberta de musgo, e falou. Minha bolinha de gude rolava e parava aí. Eu ficava bravo. A mulher levou a mão à boca. O homem engoliu em seco. A senhora, lá no fundo, apertou a bengala com força. O menino atravessou o jardim como quem relembra um caminho que nunca esqueceu. Passou os dedos nas folhas de espada de São Jorge, desviou do buraco no degrau, e tocou a madeira da porta com a palma aberta, um gesto simples, carinhoso, como quem toca o ombro de alguém amado. Ninguém lhe ensinou onde pisar. Ele sabia. Quem é você? A mulher perguntou, a voz fina. Eu sou o Léo. Respondeu sem hesitar. Mas antes eu era o Maurício. O nome ficou suspenso no ar, pesado. A senhora da bengala fechou os olhos. O homem tocou o próprio peito como para controlar o coração. A mulher recuou um passo. Eu senti o estômago virar. Não era a primeira vez que o menino dizia Maurício. Dizia isso em casa, dizia no carro, dizia nos sonhos. Mas dizer ali, naquele endereço, na frente daquelas pessoas, era como colocar uma chave na fechadura e ouvir o clique. Maurício quem? O homem perguntou, áspero, tentando proteger alguém que ele também não sabia quem era. O menino olhou para ele com aquela seriedade que crianças têm quando ainda não aprenderam a mascarar nada. Maurício Santiago. O que caiu da bicicleta e não voltou do hospital. A mulher cambaleou como se tivesse levado um empurrão. O homem a segurou pelo braço. A senhora da bengala abriu os olhos vagarosamente. Havia água neles, mas não era só tristeza. Era reconhecimento. Ela avançou um passo, devagar, medindo o chão, e foi quem quebrou o gelo. Entra, disse. Se for verdade, a casa vai te contar. Lá dentro, o corredor tinha fotos em preto e branco e algumas coloridas mais novas. Cheiro de roupa lavada, de madeira antiga, de café que tinha sido coado de tarde. O menino encostou na parede, passando o dedo sobre uma pequena rachadura escondida pelo aparador e sorriu, daquele jeito simples. Eu bati a cabeça aqui brincando de carrinho. A avó me xingava e depois fazia curativo com esparadrapo e beijo. A senhora da bengala deixou escapar um soluço. O homem tentou manter a postura. A mulher levou o menino para a sala. Ele não olhou as fotos primeiro. Foi direto ao sofá de tecido gasto nas pontas, ajoelhou e enfiou a mão por baixo, como quem busca um tesouro. Eu tentei impedi-lo por reflexo, mas a senhora falou. Deixa. Ele puxou um carrinho de plástico azul, arranhado e sem uma roda. Esfregou a mão na camiseta, como quem limpa um objeto querido. Olhou para os 3 adultos. Eu guardei aqui porque o Dudu queria ficar com ele. Eu disse, é meu preferido. Depois esqueci. A mamãe disse que eu ia perder. A mulher apertou os olhos para segurar as lágrimas e falhou. Chorou pequeno, com raiva de si mesma por chorar, e o choro saiu bonito, limpo, que nem choro de criança quando cai e rasga o joelho. O homem sentou. A senhora da bengala ficou de pé, senhora de si. Foi até a estante e pegou uma caixa de lata, daquelas antigas que guardam botões e fitas. Pôs na mesa. O menino abriu sem cerimônia. Dentro, figurinhas, um apito, 2 tampinhas de garrafa coloridas, uma medalhinha de santo. Eu perdi a medalha no rio. Ele disse, e o rosto ficou sério de repente. E a avó brigou comigo. Depois me abraçou forte de noite, com cheiro de sabonete de lavanda, e falou que santo não se perde, santo volta. A avó sempre falava que santo volta. A senhora pousou a mão no ombro dele e respirou fundo. A avó era eu. O menino olhou. Os 2 se encararam. Não havia provas ali dentro. Havia uma linha invisível segurando 2 mundos, e,
Por um instante, parecia que essa linha vibrava na mesma nota para os dois. Foi a mulher quem quebrou o silêncio. Se você é o Maurício. E parou, sem coragem de completar. Se você era, então você sabe. Engoliu, o apelido que eu te dava só quando você dormia? O menino sorriu com metade da boca, do jeito que a infância sorria quando sabia que estava indo bem numa brincadeira difícil. Zói de jabuticaba. Disse simples. Você falava baixinho no meu ouvido. A mulher desabou. O homem colocou a mão no rosto. Eu não me mexi. O menino passou a mão na barra do sofá, achou um rasgo e enfiou 2 dedos, puxando um pouco de espuma amarelinha. A senhora não reclamou. Ele olhou em volta, como quem calcula uma equação. Depois levantou, foi até o corredor, parou na terceira porta à direita e encostou a testa na madeira. Aqui era o quarto do Dudu. Falou. Respirou. Ele tá bravo comigo até hoje, porque eu peguei o boné do time dele escondido e sujei de lama. Eu lavei e escondi. Fiquei com medo de falar. Ele procurou o boné 3 dias. O homem ergueu a cabeça. O Dudu, a voz falhou, é o meu filho. Ele saiu. Eu posso ligar para ele? Ninguém respondeu não. O homem ligou. Pôs no viva voz. Falou qualquer coisa prática para disfarçar a emoção. Vem para casa. Agora. É importante. Desligou e ficou com o telefone na mão, olhando para um ponto fixo, como quem tenta ver o futuro. A senhora chamou. Menino. E a palavra menino saiu com carinho de terra molhada. Se você conhece essa casa, você sabe do quintal. O que tem no fim, perto do muro. Ele caminhou sozinho até a porta dos fundos. Eu fui atrás, sem tocar. O quintal tinha um pé de goiaba, outro de limão, e mais ao fundo uma casinha de cachorro vazia. Ele desceu os degraus, ajoelhou perto da goiabeira, levantou uma pedra média com as 2 mãos e apontou o chão, um círculo de terra mais escura, como se tivesse recebido água de mais uma vez e desde então carregasse a marca. Eu enterrei meu passarinho aqui. A voz ficou fina. O Tico. Ele morreu na minha mão. Eu chorei escondido, com medo do pai rir de mim. A avó ficou brava porque eu usei a colher de açúcar para cavar. Depois me deu pudim. A senhora encostou a ponta da bengala no chão. O som que fez não era só o som da madeira. Era o som de quem chega a um lugar que procurava. O homem se aproximou devagar, o rosto aberto de espanto. A mulher se encostou na pilastra, precisava de parede para ficar de pé. Eu olhei para o menino. Ele não parecia feliz. Também não parecia triste. Tinha um peso tranquilo no olhar, uma seriedade rara para alguém tão pequeno. Voltou a falar, olhando para a goiabeira. Eu prometi que ia cuidar do Dudu quando ele ficasse doente. Eu não cuidei. Eu fui embora. A senhora respirou, pausado. Você foi embora porque o corpo não deu conta, meu filho. Mas eu prometi. Insistiu, como quem recita as próprias faltas. A mulher deu 2 passos, a mão estendida sem tocar. O Dudu ficou doente muito tempo depois, meu amor. Ele sarou. Tá forte. Você não precisa carregar isso. O portão bateu na frente. Passos apressados no corredor. Um rapaz alto, barba por fazer, camisa de time, entrou na sala com os ombros duros. Parou ao nos ver no quintal. O menino ergueu os olhos e sorriu do jeito torto. Eu escondi seu boné atrás da máquina de lavar. Dudu. Desculpa. O rapaz não veio perto. Olhou para mim, para o pai, para a mãe, para a avó, para o menino. Deu uma risada curta e nervosa, tentando afastar o que via. Que palhaçada é essa? Ninguém respondeu. O menino deu 3 passos na direção dele, parou a um braço de distância e falou baixo. Você me empurrava no balanço e dizia vai, foguete. E levantou as mãos, como quem pede impulso. Uma vez, você prometeu que ia me levar no estádio e não levou. A gente brigou. Você me chamou de chato. Depois dormiu no meu quarto no dia seguinte, no chão, porque eu tive febre e tinha medo do escuro. Você segurou minha mão até eu dormir. Eu lembro da sua mão suada. Dudu piscou rápido, como quem tenta expulsar a água dos olhos. A risada sumiu. Ele olhou para o pai. O pai deu um passo. Teria abraçado se soubesse como. Não soube. Dudu voltou os olhos para o menino e chamou, sem perceber, o nome que achou que nunca mais diria. Maurício. O menino correu de leve e abraçou a cintura do rapaz. Dudu ficou de pedra por um segundo, depois afundou a mão no cabelo dele, como quem confere se é mesmo real. Eu senti a garganta fechar. A senhora aproximou com a bengala, devagar, posando a mão na cabeça dos dois, uma bênção simples. A mulher ficou de joelhos no chão da varanda e agradeceu sem palavras. O pai assentiu,
olhando o céu, exausto. Eu sonho com você todo mês. Dudu confessou, a voz raspando. A gente joga bola e você não perde o fôlego. Eu acordo chorando, mas ninguém vê. Eu achei que tava ficando louco. Eu também sonho com você. O menino respondeu como se dissesse: eu também gosto de pão com manteiga. Mas quando eu acordo, eu fico numa casa que não é essa. E fico com saudade. A senhora respirou como quem enche as velas de um barco. Olhou para mim, por cima dos ombros dos dois, e perguntou sem voz de desafio, sem acusação, só com necessidade. Como a gente faz agora? Eu não tinha uma resposta pronta, porque nesse trabalho não existe resposta pronta para isso. Eu sou psicóloga infantil. Já vi birras que parecem vendavais, medos que parecem abismos, doenças que fazem o corpo gritar o que a boca ainda não sabe dizer. Mas ver um menino nomear lembranças que não viveu nesse corpo, nesse tempo, nesse nome, num lugar onde cada objeto confirmava sua fala, aquilo pedia outra forma de cuidado. Eu fui sincera. A gente faz devagar, sem forçar, sem prometer o que ninguém sabe. A gente ouve. A gente protege. Proteger de quê? O pai perguntou, tentando recuperar algum controle. Do que aparece quando a história sai da porta para a rua. Eu disse. Da curiosidade dos outros. Da maldade de quem transforma a dor em espetáculo. E da nossa pressa de querer resolver tudo. O menino largou Dudu e correu alguns passos pelo quintal, até a casinha de cachorro. Ajoelhou, olhou lá dentro, e riu. Não tem mais pulga. A avó conseguiu. A senhora sorriu, leve, feliz com uma vitória pequena que ninguém mais lembrava. O pai respirou fundo. A mãe enxugou o rosto com a barra da blusa. Dudu encostou na parede, olhando o irmão menor que voltou, e, sem planejar, perguntou. Você lembra da música? O menino, sem pensar, começou a bater com os dedos na coxa uma sequência simples. Tum-tum, pausa, tum, tum-tum. Dudu arregalou os olhos. É isso. E assobiou a mesma sequência, desafinado. Eu inventei para te chamar pro banho. Eu não gostava de tomar banho. O menino confessou, e riu, inocente. Eu corria. A mãe colocou a mão no coração. Eu chamava de música do foguete. A noite caiu rápido, como acontece com noites que chegam no meio de acontecimentos grandes. A sala acendeu em luz amarela. A senhora preparou café como se fazer café fosse a forma que ela conhecia de organizar o mundo. O menino bebeu com leite, fez careta e bebeu mais. O pai pegou o telefone para pedir pizza, porque nessas horas ninguém lembra de cozinhar. A mãe recolheu brinquedos do chão por reflexo, embora não houvesse brinquedos suficientes para justificar o gesto. Dudu usou a camisa para secar o rosto. Eu sentei à mesa e respirei devagar, tentando colocar em fileira as perguntas que precisávamos fazer e aquelas que era melhor guardar para outro dia. Como foi que ele? O pai começou e desistiu da frase. Como foi que vocês chegaram aqui? Eu contei do começo, mas só um pedaço, porque o resto eu sabia que contaria na hora certa. Disse que o menino, desde que aprendeu a falar, falava de uma casa branca com pedra no jardim, de uma avó que cheira sabonete de lavanda, de um irmão Dudu, de um boné escondido, de uma goiabeira e de um passarinho enterrado. Disse que desenhava o quintal com a goiabeira no lugar certo, que apontava para um bairro que não era o nosso quando passávamos de carro, que, sem ver mapa nem foto, um dia falou o nome da rua como se fosse uma palavra qualquer. Disse que teve pesadelos com bicicleta, hospital e luz forte. Disse que em sonho chamava mãe de um jeito que não era para mim. Eu disse mãe e olhei para aquela mulher sentada à minha frente, e ela olhou de volta como quem compartilha um título que dói e cura ao mesmo tempo. A gente pediu ajuda. Completei. Conversamos com um grupo espírita, com uma psicóloga que estuda a memória de crianças pequenas, com o pediatra. Todo mundo disse a mesma coisa. Cuidado. Sem negar, sem empurrar, sem alimentar demais. Aí eu escrevi uma carta e deixei no portão. Expliquei sem detalhes, pedi licença. A senhora me ligou. A mãe assentiu. A voz saiu baixa. Eu não sabia se eu queria abrir a porta ou correr. E suspirou, eu abri. O menino voltou da área de serviço com um pano de prato nas mãos. Posso subir na laje? Perguntou, sem culpa. O pai riu, um riso fresco, o primeiro da noite. Hoje não, foguete. O menino aceitou, sem drama. Voltou para o sofá, encostou em Dudu, cuja mão pousou na cabeça dele numa intimidade que só irmãos têm. A senhora trouxe biscoitos, como se alimentando a conversa, e a conversa comeu devagar, mastigando carinho. Eu disse que seria importante marcar limites. O menino precisava saber que tinha uma vida nova,
com regras novas, com escola, com horários, com respeito aos sentimentos de todo mundo. E ao mesmo tempo, precisava de espaço para lembrar sem culpa. Isso quer dizer, a gente ia olhar álbuns com cuidado, ouvir histórias antigas, confirmar detalhes quando ele trouxesse, mas não testar como se teste fosse prova de amor. E a escola? O pai perguntou. Vão zombar dele. A gente não precisa contar nada na escola. Eu disse. A escola só precisa saber que ele tem pesadelos às vezes, que pode ficar triste perto da hora do banho, que pode ter medo de hospital. O resto é de casa. A mãe segurou minha mão, firme. E a igreja? E eu entendi que igreja ali era também sinônimo de o que os outros vão pensar. Deus cabe no amor. Respondi, simples. A gente cuida do menino. Deus cuida da gente. Silêncio. Do portão, veio o barulho da rua. Um carro passando, uma risada, um cachorro latindo. A campainha tocou. Não era pizza. Era uma vizinha curiosa, que tinha ouvido a movimentação e queria saber o que estava acontecendo. O pai, rápido, disse que estavam resolvendo coisa de família e fechou a porta com delicadeza. Ele me olhou, e eu confirmei com o olhar, proteger. Horas depois, já noite fechada, o menino bocejou. Os olhos pesaram. A senhora preparou um colchão na sala, como se fosse noite de festa de família. A mãe trouxe um cobertor. Dudu trouxe seu boné de time. Colocou sobre a mesa, como um símbolo. O menino olhou o boné, não pegou. Só sorriu, calmo. Eu posso vir amanhã? Ele perguntou, direto, sem medo de ouvir não. A mãe trocou um olhar com o pai, com Dudu, com a senhora. Havia medo ali. Havia alegria. Havia uma linha nova prendendo todos ao mesmo lugar. A senhora respondeu. Você pode voltar. Mas a gente vai aprender juntos como. Tudo no tempo certo. O menino assentiu, uma seriedade bonita no rosto pequeno. Eu não quero ir embora de novo sem falar tchau. Disse. A mãe chorou outra vez, rápido, como quem molha a planta para ela aguentar sol. O pai respirou fundo, e quando soltou o ar, parecia ter deixado junto boa parte do peso que carregava faz anos. Dudu sentou no chão, encostado no sofá, e ficou passando os dedos no cabelo do irmão menor, distraído, feliz com a simplicidade daquele gesto. A senhora encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos por um instante, talvez agradecendo, talvez apenas descansando um cansaço de décadas. Eu recolhi minhas anotações. Minha mão tremia um pouco, mas a cabeça estava clara. Tínhamos um caminho. Não era um caminho de provar ao mundo. Era um caminho de cuidar da casa por dentro. Quando nos despedimos na porta, o menino virou para a mãe da outra vida, e o da outra vida doeu e curou ao mesmo tempo. E falou baixinho. Você ainda guarda o vestido de flores no armário da ponta. Ele tem cheiro de chuva. A mulher sorriu chorando. Eu guardo. O menino olhou para Dudu. E o videogame quebrado? A gente pode consertar? A gente pode. Dudu respondeu com uma firmeza gostosa de ouvir. A senhora segurou a minha mão 2 vezes, aqueles apertos de quem agradece por um prato de comida, por um remédio que faz efeito, por um abraço que chega. Eu disse que voltaria no sábado, com calma, que marcaria um horário para conversarmos só os adultos, que combinaria com a criança o que podia e o que não podia ser dito, que daria meu número para qualquer urgência. O pai anotou, sério. A mãe agradeceu, baixa. Dudu assentiu, com aquela cara de homem que reaprende a ser menino quando o irmão volta. No carro, o menino ficou em silêncio até a esquina. Quando o semáforo ficou vermelho, ele disse sem olhar para mim. Eu prometi que ia cuidar deles. E vai. Respondi, simples. Mas agora a gente cuida de você também. Ele assentiu. Pela janela, a rua corria devagar. As luzes das casas acesas pareciam olhos acordados. O cheirinho de goiaba ficou para trás, mas o menino levou o cheiro com ele, guardado em algum lugar que não se vê, mas se sente. Em casa, ele dormiu rápido, corpo exausto de alma ocupada. Sonhou pouco, e, quando acordou no meio da noite, não chorou. Só pediu água, bebeu, deitou, e sussurrou boa noite, vó. Depois dormiu de novo. No dia seguinte, às 8 da manhã, o telefone tocou. Era o pai do Dudu, a voz firme e trêmula ao mesmo tempo. A gente precisa te contar uma coisa que ele ainda não disse. É sobre o dia da bicicleta. Ninguém sabe fora daqui. Respirou, e tem outra. Tem uma carta que o Maurício escreveu para o Dudu e nunca entregou. A gente achou na gaveta dele um dia depois do velório e guardou. Outra pausa. Acho que é hora de você ler. Gancho para a parte 2. Antes de desligar,
Ouvi ao fundo a senhora da bengala chamar meu nome pelo viva voz. Moça, venha com calma, mas venha hoje. A história do dia em que ele caiu não é do jeito que contaram pra gente. Tem um detalhe que muda tudo. A noite caiu rápido, como acontece com noites que chegam no meio de acontecimentos grandes. A sala acendeu em luz amarela. A senhora preparou café como se fazer café fosse a forma que ela conhecia de organizar o mundo. O menino bebeu com leite, fez careta e bebeu mais. O pai pegou o telefone para pedir pizza, porque nessas horas ninguém lembra de cozinhar. A mãe recolheu brinquedos do chão por reflexo, embora não houvesse brinquedos suficientes para justificar o gesto. Dudu usou a camisa para secar o rosto. Eu sentei à mesa e respirei devagar, tentando colocar em fileira as perguntas que precisávamos fazer e aquelas que era melhor guardar para outro dia. Como foi que ele? O pai começou e desistiu da frase. Como foi que vocês chegaram aqui? Eu contei do começo, mas só um pedaço, porque o resto eu sabia que contaria na hora certa. Disse que o menino, desde que aprendeu a falar, falava de uma casa branca com pedra no jardim, de uma avó que cheira sabonete de lavanda, de um irmão Dudu, de um boné escondido, de uma goiabeira e de um passarinho enterrado. Disse que desenhava o quintal com a goiabeira no lugar certo, que apontava para um bairro que não era o nosso quando passávamos de carro, que, sem ver mapa nem foto, um dia falou o nome da rua como se fosse uma palavra qualquer. Disse que teve pesadelos com bicicleta, hospital e luz forte. Disse que em sonho chamava mãe de um jeito que não era para mim. Eu disse mãe e olhei para aquela mulher sentada à minha frente, e ela olhou de volta como quem compartilha um título que dói e cura ao mesmo tempo. A gente pediu ajuda. Completei. Conversamos com o grupo espírita, com uma psicóloga que estuda a memória de crianças pequenas, com o pediatra. Todo mundo disse a mesma coisa. Cuidado. Sem negar, sem empurrar, sem alimentar demais. Aí eu escrevi uma carta e deixei no portão. Expliquei sem detalhes, pedi licença. A senhora me ligou. A mãe assentiu. A voz saiu baixa. Eu não sabia se eu queria abrir a porta ou correr. E suspirou, eu abri. O menino voltou da área de serviço com um pano de prato nas mãos. Posso subir na laje? Perguntou, sem culpa. O pai riu, um riso fresco, o primeiro da noite. Hoje não, foguete. O menino aceitou, sem drama. Voltou para o sofá, encostou em Dudu, cuja mão pousou na cabeça dele numa intimidade que só irmãos têm. A senhora trouxe biscoitos, como se alimentando a conversa, e a conversa comeu devagar, mastigando carinho. Eu disse que seria importante marcar limites. O menino precisava saber que tinha uma vida nova, com regras novas, com escola, com horários, com respeito aos sentimentos de todo mundo. E ao mesmo tempo, precisava de espaço para lembrar sem culpa. Isso quer dizer, a gente ia olhar álbuns com cuidado, ouvir histórias antigas, confirmar detalhes quando ele trouxesse, mas não testar como se teste fosse prova de amor. E a escola? O pai perguntou. Vão zombar dele. A gente não precisa contar nada na escola. Eu disse. A escola só precisa saber que ele tem pesadelos às vezes, que pode ficar triste perto da hora do banho, que pode ter medo de hospital. O resto é de casa. A mãe segurou minha mão, firme. E a igreja? E eu entendi que igreja ali era também sinônimo de o que os outros vão pensar. Deus cabe no amor. Respondi, simples. A gente cuida do menino. Deus cuida da gente. Silêncio. Do portão, veio o barulho da rua. Um carro passando, uma risada, um cachorro latindo. A campainha tocou. Não era pizza. Era uma vizinha curiosa, que tinha ouvido a movimentação e queria saber o que estava acontecendo. O pai, rápido, disse que estavam resolvendo coisa de família e fechou a porta com delicadeza. Ele me olhou, e eu confirmei com o olhar, proteger. Horas depois, já noite fechada, o menino bocejou. Os olhos pesaram. A senhora preparou um colchão na sala, como se fosse noite de festa de família. A mãe trouxe um cobertor. Dudu trouxe seu boné de time. Colocou sobre a mesa, como um símbolo. O menino olhou o boné, não pegou. Só sorriu, calmo. Eu posso vir amanhã? Ele perguntou, direto, sem medo de ouvir não. A mãe trocou um olhar com o pai, com Dudu, com a senhora. Havia medo ali. Havia alegria. Havia uma linha nova prendendo todos ao mesmo lugar. A senhora respondeu. Você pode voltar. Mas a gente vai aprender juntos como. Tudo no tempo certo. O menino assentiu, uma seriedade bonita no rosto pequeno. Eu não quero ir embora de novo sem falar tchau. Disse. A mãe chorou outra vez, rápido,
como quem molha a planta para ela aguentar sol. O pai respirou fundo, e quando soltou o ar, parecia ter deixado junto boa parte do peso que carregava faz anos. Dudu sentou no chão, encostado no sofá, e ficou passando os dedos no cabelo do irmão menor, distraído, feliz com a simplicidade daquele gesto. A senhora encostou a cabeça na poltrona e fechou os olhos por um instante, talvez agradecendo, talvez apenas descansando um cansaço de décadas. Eu recolhi minhas anotações. Minha mão tremia um pouco, mas a cabeça estava clara. Tínhamos um caminho. Não era um caminho de provar ao mundo. Era um caminho de cuidar da casa por dentro. Quando nos despedimos na porta, o menino virou para a mãe da outra vida, e o da outra vida doeu e curou ao mesmo tempo. E falou baixinho. Você ainda guarda o vestido de flores no armário da ponta. Ele tem cheiro de chuva. A mulher sorriu chorando. Eu guardo. O menino olhou para Dudu. E o videogame quebrado? A gente pode consertar? A gente pode. Dudu respondeu com uma firmeza gostosa de ouvir. A senhora segurou a minha mão 2 vezes, aqueles apertos de quem agradece por um prato de comida, por um remédio que faz efeito, por um abraço que chega. Eu disse que voltaria no sábado, com calma, que marcaria um horário para conversarmos só os adultos, que combinaria com a criança o que podia e o que não podia ser dito, que daria meu número para qualquer urgência. O pai anotou, sério. A mãe agradeceu, baixa. Dudu assentiu, com aquela cara de homem que reaprende a ser menino quando o irmão volta. No carro, o menino ficou em silêncio até a esquina. Quando o semáforo ficou vermelho, ele disse sem olhar para mim. Eu prometi que ia cuidar deles. E vai. Respondi, simples. Mas agora a gente cuida de você também. Ele assentiu. Pela janela, a rua corria devagar. As luzes das casas acesas pareciam olhos acordados. O cheirinho de goiaba ficou para trás, mas o menino levou o cheiro com ele, guardado em algum lugar que não se vê, mas se sente. Em casa, ele dormiu rápido, corpo exausto de alma ocupada. Sonhou pouco, e, quando acordou no meio da noite, não chorou. Só pediu água, bebeu, deitou, e sussurrou boa noite, vó. Depois dormiu de novo. No dia seguinte, às 8 da manhã, o telefone tocou. Era o pai do Dudu, a voz firme e trêmula ao mesmo tempo. A gente precisa te contar uma coisa que ele ainda não disse. É sobre o dia da bicicleta. Ninguém sabe fora daqui. Respirou, e tem outra. Tem uma carta que o Maurício escreveu para o Dudu e nunca entregou. A gente achou na gaveta dele um dia depois do velório e guardou. Outra pausa. Acho que é hora de você ler. Gancho para a parte 2. Antes de desligar, ouvi ao fundo a senhora da bengala chamar meu nome pelo viva voz. Moça, venha com calma. Mas venha hoje. A história do dia em que ele caiu não é do jeito que contaram pra gente. Tem um detalhe que muda tudo. O quintal estava parado, como se o vento tivesse escolhido não passar por ali. O cheiro de café velho ainda vinha da cozinha, mas ninguém mexia na xícara. A senhora da bengala tinha acabado de falar, e suas palavras pareciam ter caído como pedras no chão. Ele não caiu sozinho. Houve uma mão nas costas. O menino, Léo, mas também Maurício, respirou fundo. Os olhos pequenos pareciam maiores, sérios demais para uma criança de 5 anos. Caminhou até a goiabeira, parou de frente para todos e disse: Eu lembro da mão. Eu lembro do nome. O pai se inclinou para a frente, o rosto pálido. A mãe murmurava não, não, não. Dudu fechava os punhos, o maxilar travado. Eu, como psicóloga, senti a pele arrepiar, mas me mantive quieta, porque não havia nada a fazer além de ouvir. O menino olhou para a senhora, como se pedisse permissão. Ela sentiu devagar, lágrimas escorrendo. Ele voltou-se para o grupo e falou. Foi o Júlio. O silêncio se espalhou como onda. O nome soava comum demais para carregar tanto peso, mas ali, naquela casa, naquele contexto, era como se tivesse explodido. Dudu foi o primeiro a reagir. O Júlio da esquina? A voz saiu rouca. O que brincava com a gente todo dia. Esse mesmo. Respondeu o menino, sem hesitar. Ele me empurrou porque eu disse que não ia emprestar meu carrinho. Ele ficou bravo. Eu caí no buraco, bati a cabeça e apaguei. A mãe levou a mão à boca. O pai ficou imóvel, a respiração pesada. A senhora assentiu devagar. Eu vi da janela. Eu sempre disse para mim mesma que talvez fosse só imaginação. Mas agora eu sei que vi certo. O peso da revelação. Dudu começou a andar em círculos, como quem tenta controlar uma raiva antiga que acordava de novo. Ele veio ao velório. Disse, a voz alta. Chorou do meu lado. Eu abracei aquele moleque,
achando que ele era meu amigo. O pai tentou interromper. Dudu, calma. Mas Dudu não ouviu. Ele matou meu irmão. Gritou, apontando para o nada, para o ar, e ficou quieto todos esses anos. O menino se aproximou e tocou o braço do irmão mais velho. A voz dele saiu calma, mas firme. Ele não queria me matar. Ele só estava com raiva. Foi rápido. Eu senti a mão, senti o empurrão, mas também senti o medo dele. Ele não sabia o que tinha feito. Dudu respirava pesado. O pai segurou os seus ombros. A mãe chorava baixinho. Eu observei o menino. Ele falava sem ódio, sem vingança, como alguém que revive a dor mas não carrega rancor. Ele correu depois. Continuou o menino. Eu ouvi os passos fugindo. Eu queria pedir ajuda, mas a dor foi maior. Eu só lembro da luz ficando forte. A vizinhança. Naquela tarde, a notícia correu entre as paredes da casa como vento preso. Ninguém ousava sair para a rua. O nome de Júlio parecia ecoar em cada canto. O pai ficou andando de um lado para o outro, tentando decidir se deveria procurar o vizinho, se deveria chamar a polícia, se deveria calar. Já se passaram anos. Disse, mas para si mesmo. O que a gente faz com uma verdade atrasada? A senhora respondeu, firme, mesmo com a voz cansada. A gente não devolve o tempo. A gente decide o que fazer com ele agora. O menino estava sentado no degrau, olhando o quintal. Brincava de riscar o chão com um graveto, desenhando círculos e cruzes. Sem olhar para ninguém, disse. Ele tem medo até hoje. Eu sinto. A mãe o encarou, surpresa. Como você pode saber? O menino levantou os olhos, sérios. Porque eu sonho com ele também. Ele pede desculpa no sonho. Mas quando acorda, finge que nada aconteceu. A dúvida do pai. Naquela noite, depois que o menino adormeceu no colchão da sala, o pai me chamou à cozinha. A lâmpada amarelada fazia sombra nas olheiras dele. Doutora, o que eu faço com isso? Perguntou. Se eu for até a casa do Júlio e perguntar, ele vai negar. Se eu for à polícia, vão rir da minha cara. Se eu guardar, vou carregar essa pedra até morrer. Eu respirei fundo. O que o menino trouxe não é prova jurídica. É memória, é dor, é cura. A justiça dos homens já passou, não tem mais processo. Mas a justiça da alma não depende de tribunal. Depende de vocês. Ele encostou as mãos na mesa. E se eu quiser ir lá e falar? Então vá. Mas não vá para acusar. Vá para ouvir. Se ele confessar, a alma dele pode descansar. Se ele negar, você vai saber que a verdade ainda arde nele. De qualquer jeito, vai ser escolha sua perdoar ou não. O pai assentiu, os olhos marejados. O reencontro. 2 dias depois, a campainha tocou. Era Júlio. Um homem agora, barba rala, roupas simples. Veio com o rosto tenso, carregando o peso de anos. O pai abriu a porta, hesitante. Dudu ficou de pé, braços cruzados, pronto para explodir. A mãe recuou para a cozinha. A senhora permaneceu sentada, firme, encarando o visitante. O menino correu até a porta e parou diante dele. Olhou nos olhos de Júlio por longos segundos. Então disse: Você me empurrou. Júlio empalideceu. As pernas quase cederam. Como? Como você sabe disso? Perguntou, a voz falhando. Porque eu sou o Maurício. Respondeu Léo, com simplicidade. O silêncio caiu como pedra. Júlio tremia. O pai fechou a porta atrás dele, deixando-o preso na sala. Dudu avançou um passo, os punhos cerrados. Você matou meu irmão. Eu não queria. Júlio gritou, em desespero. Eu era só um moleque com raiva. Eu não sabia que ele ia cair daquele jeito. Eu corri. Eu chorei escondido por anos. Mas nunca tive coragem de falar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. O menino deu um passo à frente. Tocou a mão de Júlio, pequena contra a mão trêmula do homem. Disse baixinho: Eu já te perdoei. Mas você precisa se perdoar também. Júlio desabou de joelhos, chorando alto. O pai respirava fundo, dividido entre a raiva e a compaixão. Dudu chorava, mas ainda lutava contra a ideia de perdoar. A mãe observava da cozinha, sem saber se sentia ódio ou alívio. A senhora, com a voz firme, disse: Agora cada um decide o que faz com essa verdade. O peso do perdão. Nos dias seguintes, a família ficou dividida. O pai acreditava que o perdão era o caminho, mas carregava ressentimento. A mãe oscilava entre raiva e compaixão. Dudu não conseguia perdoar, o rosto sempre fechado. Só o menino parecia ter paz. Eu não voltei para acusar, dizia ele. Eu voltei para juntar o que ficou quebrado.
À noite, sonhava alto. Chamava pelo nome de Júlio, como se conversasse em outro mundo. Dizia: tá tudo bem, eu sei que foi sem querer. Acordava calmo, enquanto os adultos continuavam em guerra dentro de si. O gancho. Numa noite de sexta, a senhora me chamou na varanda. O céu estava limpo, estrelas piscando. Ela segurava a bengala, mas parecia mais firme do que nunca. Doutora, o menino ainda não contou tudo. Disse. Ele fala dos sonhos, mas tem algo que guarda. Algo do hospital. Ele me disse ontem, baixinho, que ouviu uma conversa que ninguém contou para nós. Olhou fundo nos meus olhos. Ele sabe o que aconteceu nos minutos finais. Ele sabe o que o médico disse. E isso pode mudar tudo de novo. O menino acorda de madrugada, vai até a sala e pede para todos se reunirem. Com a voz firme, anuncia. Eu preciso contar o que escutei no hospital, antes de fechar os olhos. A casa ainda cheirava a café da tarde quando o menino acordou de madrugada. Não foi susto. Ele apenas sentou-se no colchão da sala, esfregou os olhos com o dorso da mão e disse, com a voz firme de quem ensaia uma coragem há dias. Preciso contar o que ouvi no hospital, antes de fechar os olhos. As luzes foram sendo acesas uma a uma, como pequenas fogueiras. A senhora da bengala chegou primeiro, amarrando o lenço no ombro. O pai veio em seguida, calado, e encostou a mão na mesa, como quem procura firmeza na madeira. A mãe abraçou o próprio corpo, como se quisesse segurar um vento por dentro. Dudu sentou no chão, ao lado do colchão, tão perto do irmão que os joelhos se tocavam. Eu fiquei de pé, atrás do sofá, tentando não interferir com perguntas. Às vezes, o silêncio é o melhor instrumento de trabalho que existe. O menino respirou devagar. Olhou para cada rosto, um por um, como quem distribui a luz por partes, para que ninguém se assuste de uma vez. Tinha um barulho que fazia tch, 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 e às vezes corria, assim, tch, tch, tch. Ele imitou o som com os dentes. Eu sentia frio no braço e um cheiro forte, que parecia limpeza demais. Teve uma moça que falou no meu ouvido, fala com ele, mãe. Ele escuta. A mãe levou a mão à boca, como se a lembrança tivesse sido cutucada por dentro. Os olhos encheram na hora. Eu falei. Sussurrou. Eu falei que te amava. Eu pedi para Deus não te levar. Você cantou, mãe. Completou o menino, sem pressa. Aquela música que você cantava quando a luz acabava. Bem baixinho, com medo de me assustar. A senhora da bengala enxugou o canto do olho com o lenço. E eu? Perguntou, quase sem voz. A avó disse que santo não se perde, santo volta. Respondeu ele, com um pequeno sorriso. Falou perto da minha cabeça. Me fez carinho entre os olhos. Doeu menos. Dudu encostou a testa no ombro do irmão, como quem pede a bênção ao contrário. O menino respirou outra vez. As palavras saíam simples, como quem puxa um fio e deixa a história vir com ele. O médico entrou, ele tinha voz grossa, parecia cansado. Chamou o pai para fora. Eu ouvi a voz, ela falava assim. Edson, o quadro é grave. O inchaço no cérebro é muito grande. Nós vamos fazer o possível, mas... A voz do pai ficou baixa. Parecia que tinha areia dentro. Ele perguntou se eu estava sentindo dor. O médico disse, ele está sedado. Não sente. O pai fechou os olhos. O nome dito pelo menino o trouxe inteiro para aquele corredor gelado de anos atrás. Ele se apoiou mais forte na mesa, as costas arqueadas, como se recebesse um peso que conhece de cor. Edson, repetiu, quase sem ar. Ele falou meu nome. Desse jeito. Falaram de tempo. Continuou o menino, se tivesse chegado 10 minutos antes, a frase ficou no ar, quebrada, como um galho. Não tinha como correr mais. Era noite. Eu não fiquei bravo. Eu só queria ir para casa. A mãe começou a chorar sem som. A senhora tocou seu ombro, num gesto curto e antigo, o mesmo de toda a vida. Dudu apertou os joelhos com as mãos, tentando manter a calma. Depois entrou outra moça. Disse o menino, mudando de tom. Ela tinha uma prancheta e uma voz que tremia menos. Falou com vocês duas. Meu nome é Paula, OPO. Ele soletrou devagar, como quem relê, Organização de Procura de Órgãos. Não é hora de decidir nada, mas se um dia vocês quiserem conversar. A mãe ergueu o rosto, surpresa. A memória golpeou como vento. Seus lábios tremeram antes da frase. OPO. Paula, repetiu, espantada. Eu lembrava da prancheta. Eu empurrei esse assunto para debaixo do tapete da minha cabeça. A voz arrebentou. Eu não dei resposta. Eu não consegui.
O menino olhou para ela com uma ternura que parecia mais velha do que o corpo que carregava. Eu ouvi você falar. Ele é tão pequeno. E a avó respondeu. Deixa a alma dele ensinar mais uma vez. A Paula disse que não precisa decidir agora. E vocês não decidiram. Mas depois, ele apertou os olhos, como quem procura uma fotografia num álbum. 2 dias depois, a avó disse vamos assinar. Eu ouvi. Eu já estava num lugar quentinho, mas eu ouvi. A sala prendeu o ar. O pai olhou para a senhora, sem entender. Dudu encarou a avó, como se visse nela uma porta que sempre esteve ali e ele nunca reparou. A senhora ajeitou o lenço, os dedos tremendo pouco. A voz veio inteira. Eu pedi. Confessou, mansa. Eu pedi para sua mãe aceitar. Eu disse que, se uma parte dele pudesse seguir ajudando, seria o jeito de eu continuar respirando sem me afogar. E ela olhou para a filha. Ela assinou com a mão que tremia. E eu segurei por baixo. A mãe levou a cara às mãos. Não era choro de culpa, não era choro de arrependimento. Era um choro largo, como rio cheio. Eu tinha esquecido desse pedaço. Falou, quase como uma criança. Eu apaguei isso para não doer. O menino sorriu pequeno. Não precisa doer. Tem alguém enxergando por minha causa. Disse, com a naturalidade de quem fala tem pão na mesa. Eu ouvi a Paula dizer córneas. Eu ouvi o nome. Ana Clara. Ele fechou os olhos, como quem ouve por dentro. Parque das Mangueiras. Ela tinha 4 anos. Tinha medo de escuro também. Agora ela vê o brilho das lâmpadas da sala. Ninguém respirou por 2 segundos longos. O relógio da parede pareceu tropeçar um tique. O pai foi o primeiro a recuperar a voz. Ana Clara. Parque das Mangueiras, repetiu, medindo as sílabas, tentando entender se aquilo era memória, milagre ou invenção. Como você poderia? Eu ouvi. Ele respondeu, simples. Eu estava com os olhos fechados, mas eu ouvi. E eu vi por dentro. Era como se eu fosse o vento empurrando uma cortina. Eu, psicóloga, registrei mentalmente cada detalhe. Os nomes próprios, o termo técnico OPO, a categoria do tecido doado. Não eram frases infantis. Eram fragmentos de uma cena clínica, de um corredor gelado, de um protocolo que a maioria das famílias só conhece quando a vida dobra inesperadamente. Anotei para checar, mas a prioridade naquele momento não era provar nada para fora. Era organizar o coração por dentro. Na manhã seguinte, a casa acordou com outra luz. A mãe fez café com mais calma. O pai varreu o quintal como quem quer abrir espaço para o que chega. Dudu demorou no banho, e quando saiu, trazia o boné do time na mão, não na cabeça. O menino arrastou o carrinho azul pela varanda, num trilho que já tinha marquinhas novas. A gente pode conhecer a Ana Clara? Ele perguntou de repente, sem rodeios, como sempre. A pergunta caiu na mesa como pedra que forma ondas. A mãe arregalou os olhos. O pai coçou a barba curta que tinha. A senhora pousou a xícara. Eu não sei como. O pai respondeu, sincero. Dados de doação são sigilosos. A Paula sabe. Disse o menino. OPO. Ela pode ligar. Ou a gente pode esperar um sinal. Eu ouvi cartinha. Alguém vai escrever. Anotei mentalmente. Cartas de agradecimento entre famílias doadoras e receptoras existem, mediadas por centrais de transplante. Às vezes chegam, às vezes não. Não era impossível. Nesse mesmo dia, à tarde, batidas no portão, 3 toques tímidos, com intervalo. O pai abriu. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso em coque improvisado, olhos que carregavam noites mal dormidas, segurava um envelope amassado. Atrás dela, uma menina de uns 9, de vestido amarelo, apertando um urso de pelúcia pelo pescoço. A mulher não sabia por onde começar. Me desculpem, meu nome é Nádia. Eu moro no Parque das Mangueiras. Respirou, eu tive um sonho. O menino me pedia para trazer uma carta. Eu achei que estava ficando louca. A carta chegou pelo correio hoje de manhã, do Hospital São Miguel, assinada por Paula. Dizia que as famílias podem se inscrever, se quiserem. Eu vim por quê? Porque no sonho tinha uma goiabeira. O pai tirou a mão do portão devagar, para não esbarrar no espanto. A mãe apertou os dedos no batente. A senhora levantou-se com a força que a vida dá quando a vida decide. Entra. Fez um gesto. Tem goiabeira? Sim. A menina de vestido amarelo entrou com passos curtos, os olhos abrindo muito como quem sai do escuro para a sala. O menino Léo, Maurício por dentro, ficou parado no degrau. Era como se 2 rios de lugares diferentes corressem na mesma direção, de repente,
se encontrassem. Você, a Ana Clara? Ele perguntou, para ter certeza do óbvio. Sou. Respondeu a menina, com a sinceridade sem enfeite de crianças que já sofreram demais. Olhou para a mãe, que assentiu, eu enxergo melhor faz tempo. Às vezes eu sonho que estou numa sala com cheiro de café, e tem uma luz amarela que não dói, e tem uma música assim, tum, tum, pausa, tum, 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 e tem alguém rindo e correndo pela casa. O menino sorriu com metade do rosto, como sorria quando era Maurício e dava certo na lição de matemática. Dudu, atrás deles, levou a mão ao peito sem perceber. A senhora da bengala encostou a mão na cabeça da menina, num gesto de avó que adota sem pedir papel. Nádia, a mãe, procurou o envelope na bolsa. As mãos tremiam, mas a voz saiu. A Paula escreveu que a família doadora pode receber uma carta, se quiser. Eu escrevi, mas eu também sonhei. Ele dizia leva na casa com goiabeira. Eu não sabia qual era. Eu só vim. Fez uma pausa, como quem pede licença, se eu estiver invadindo, me desculpem. Não está, disse a senhora. Você foi chamada. E apontou a mesa. Senta, minha filha. A gente fala melhor com café. A mãe correu para a cozinha, feliz por ter uma tarefa que pudesse fazer com as mãos. O pai foi buscar cadeiras. Dudu ficou perto, quieto, um pouco atrás, postura de quem vigia e acolhe ao mesmo tempo. O menino e Ana Clara sentaram lado a lado, olhando um para o outro sem a necessidade de apresentações formais. Havia um reconhecimento ali que não passava por RG. Você tem medo do escuro? Perguntou ele. Tinha. Agora menos. Ela respondeu. Porque às vezes eu vejo uma luz mesmo quando a luz está apagada. Eu acho que é. Olhou para a mãe. Eu acho que é ele. É, disse o menino, baixinho. Sou eu. Nádia puxou do envelope uma folha escrita com capricho, com rasuras pequenas onde o coração travou e recomeçou. Leu. Querida família. Não sei como agradecer. Minha filha voltou a ver o mundo. As coisas mais simples ficaram bonitas. O rosto na manhã, a escola, o sol entrando pela janela. A senhora que nos ligou, Paula, disse que não precisamos saber nomes. Mas eu sonhei com uma goiabeira e uma música de 4 batidas. Se chegar esta carta, é porque era para chegar. Obrigada. A mãe de Maurício chorou sem vergonha. O pai tirou os óculos que nem usava e secou nada com eles. A senhora da bengala segurou a mão de Nádia entre as suas, como quem abençoa e pede bênção ao mesmo tempo. Dudu se aproximou de Ana Clara. Você quer brincar no quintal? Perguntou, sem adorno. Ela olhou para a mãe, que assentiu. Os dois foram. O menino foi junto, devagar, como quem acompanha um segredo que se revela brincando. E logo os 3 estavam rindo de coisas pequenas, formigas em fila, uma folha que cai em câmera lenta, o gosto azedo de um limão roubado da árvore. Nós, os adultos, ficamos à mesa, tentando entender como a vida costura sem pedir molde. Nádia contou da cirurgia, dos meses de adaptação, das primeiras manhãs em que a filha abria a janela só para ver o ar. A mãe contou da Paula, da assinatura vacilante, do medo, do alívio que veio junto. O pai confessou a culpa guardada pelo buraco na rua. A senhora disse da mão que empurrou, do silêncio pesado que carregou anos. E eu, que deveria comandar a conversa, só agradeci em silêncio por testemunhar. Ao cair da tarde, Júlio apareceu no portão. Não entrou. Ficou na calçada, mãos no bolso. Viu as crianças correndo no quintal e, por um segundo, o rosto endurecido pareceu o rosto de um menino pedindo para brincar. O pai foi até ele, não como policial, não como juiz, mas como homem que aprendeu que a justiça também se faz de mãos dadas. Você quer entrar? Perguntou, sem prometer absolvições nem ameaças. Júlio hesitou. Olhou para dentro, olhou para os próprios sapatos, olhou para o céu. Deu 2 passos. Parou na varanda. A senhora ergueu o queixo, encarando-o com a serenidade de quem já decidiu que não vai gastar a própria vida com ódio. A mãe trouxe um copo d'água. Ele pegou com as 2 mãos, como quem recebe um objeto frágil. Eu ainda não sei perdoar, confessou Dudu, direto, sem maldade. Mas eu quero aprender. Júlio assentiu, humilde. Eu mereço escutar isso. Eu vou ficar aqui, do lado de fora, até vocês me chamarem para dentro. O menino voltou do quintal ofegante, o cabelo grudado na testa. Chegou perto de Júlio, ficou um tempo olhando, como quem mede não a altura, mas o peso do arrependimento. Por fim, tocou no cotovelo dele, leve. A gente vai jogar bola sem buraco, disse.
Outro dia. Júlio sorriu pela primeira vez desde que pisou ali. Era um sorriso curto, torto, humilde. Aceitou o outro dia como quem recebe alimento. Naquela noite, a casa dormiu diferente. Não era leveza completa. Essas não existem em casas onde alguém partiu cedo demais. Mas havia um descanso novo, como quando a gente abre a janela e percebe que o ar estava parado sem perceber. O menino dormiu no colchão, Ana Clara dormiu no sofá, porque decidiu que a goiabeira merece um bom dia cedo. Nádia ficou na cadeira, de mãos dadas com a mãe de Maurício, as duas cochilando com a cabeça pendendo no mesmo ritmo. Antes de apagar a luz, o menino chamou baixinho. Doutora. Tô aqui. Respondi, da poltrona. Eu ainda lembro do estádio. Disse. Eu e o Dudu íamos. Eu fiquei bravo porque ele não levou. Mas agora dá pra ir. Não precisa ser no mesmo. Pode ser no jogo da várzea. Ele sorriu no escuro. O importante é ir. A gente vai dar um jeito. Prometi, sabendo que aquela promessa era do tipo que aponta a vida pra frente. Ele virou para o lado, abraçou o carrinho azul sem roda como quem segura um mascote, e dormiu. De manhã, o telefone tocou cedo. O pai atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, profissional e doce. Paula, da OPO, bom dia. Recebemos a carta de agradecimento da família receptora. Como vocês também escreveram, podemos mediar um encontro. O pai olhou para a mesa, para as crianças que comiam pão com manteiga, para as duas mães de mundos diferentes que aprendiam a ser mães juntas, para a senhora da bengala que abria goiabas como quem abre presentes, para Dudu que dividia o copo de suco com a irmã sem reclamar. Ele respirou, e a voz saiu leve de onde sempre saiu pesada. A gente quer, sim. Tem uma agenda, começou Paula, daqui a 3 semanas. A gente organiza com psicóloga, assistente social. O menino levantou a cabeça do pão, ainda com farelo no queixo, e disse do nada. Não vai dar tempo. Como assim? O pai perguntou, cobrindo o microfone com a mão. O menino franziu a testa, como quem tenta ver um desenho por trás do papel. Eu sonhei que a vovó ia viajar. Olhou para a senhora. Ela vai desmaiar antes do jogo. Precisa ir ao hospital hoje. A mesa perdeu o som. Nádia apertou o urso de pelúcia de Ana Clara sem perceber. Dudu ficou estátua. A mãe levou a mão ao peito. A senhora abriu a boca para dizer deixa de bobagem, menino, mas a mão tremeu no ar, um segundo a mais do que seria normal. Eu tô bem, tentou sorrir, e o sorriso vacilou. Só um tonturão. A palavra tonturão não convenceu ninguém. Eu me levantei, calma por fora, acelerada por dentro. Vamos checar agora. Não custa. A senhora quis dizer que não precisava, mas o corpo disse antes dela. Os dedos soltaram o lenço, a bengala escorregou um pouco. O pai pegou a chave. Dudu já estava na porta. A mãe trouxe a bolsa. Nádia levantou a Ana Clara no colo. O menino ficou de pé, sério, como quem ouve um apito que só ele ouve. Não é grave, mas é agora. Disse, como quem lê numa lousa invisível. Saímos em fila, uma pequena romaria improvisada, atravessando a rua que já conhecia mais lágrimas do que deveria. O sol era claro, sem dó. O portão bateu leve atrás da gente. Na emergência, a senhora é atendida. O médico, o mesmo sobrenome que o menino citou, confirma. Pressão muito alta, risco evitado por pouco. Enquanto todos respiram aliviados, o telefone do pai vibra. Do outro lado, a voz de Paula. Eu consegui uma antecipaço. Hoje à tarde. Se vocês puderem, o encontro com a família da Ana Clara acontece hoje. E tem mais, a mãe do Júlio pediu para estar presente. Ela quer dizer uma coisa que ficou guardada desde o dia da bicicleta. A sala de emergência tinha cheiro de álcool forte e paredes verdes descascadas. A senhora da bengala estava deitada numa maca, pequena dentro do avental branco. O médico, jovem e sério, olhava os exames recém-impressos. O pai segurava o ombro da mãe. Dudu andava de um lado para o outro, como fera presa em gaiola. O menino, sentado numa cadeira de plástico, balançava as pernas, atento como quem sabe mais do que fala. A pressão estava perigosamente alta. Explicou o médico, virando-se para a família. Foi providencial terem trazido agora. Mais algumas horas e poderíamos estar falando de um derrame. A senhora deu uma risadinha curta, seca, como quem quer diminuir a gravidade. Eu sempre disse que era só tonturão. Dessa vez não. Respondeu o médico, firme mas doce. Agora precisa de acompanhamento, dieta, remédio e calma. Principalmente calma. O menino se aproximou da cama. Pegou a mão enrugada da avó e falou baixinho,
mas de um jeito que todos ouviram. Viu? Eu disse que era agora. A senhora apertou a mão dele, os olhos marejados. Você ainda é o meu foguete, Maurício. Murmurou, e dessa vez ninguém a corrigiu. Quando estavam prontos para sair, o celular do pai vibrou. Ele atendeu sem saber se teria forças. Do outro lado, uma voz conhecida. Seu Edson? Aqui é a Paula, da OPO. Consegui uma antecipação. O encontro pode ser hoje à tarde. Se a família concordar, fazemos no auditório do hospital. O pai olhou em volta. Mãe com olhos vermelhos, Dudu tenso, a senhora ainda deitada, o menino sério como adulto. Respirou fundo. Nós queremos. Disse. Estamos prontos. Há mais um detalhe. Completou Paula. A mãe do Júlio me procurou. Pediu para estar presente. Ela disse que carrega algo desde o dia do acidente e que precisa falar. O silêncio caiu como pedra. A mãe baixou os olhos. Dudu fechou os punhos. O menino, no entanto, apenas assentiu. É certo. Ela tem que falar. O auditório do hospital parecia uma sala comum, mas naquela tarde virou um templo improvisado. Cadeiras de plástico alinhadas, uma mesa com garrafa de água, uma cortina meio torta cobrindo a janela. A tensão enchia o ar mais do que qualquer perfume. De um lado, a família de Maurício, o pai, a mãe, Dudu, a senhora jamais corada depois do susto, e o menino de pernas curtas balançando devagar. Do outro lado, Nádia e a pequena Ana Clara, de vestido lilás, o urso de pelúcia no colo. Paula estava no centro, conduzindo com voz calma, de quem conhece o peso de cada palavra. Estamos aqui para agradecer, para acolher e para curar. Disse ela, olhando para todos. Não é um tribunal, não é uma celebração pública. É encontro de almas que se cruzaram pelo destino. Ana Clara levantou os olhos tímidos, encarou o menino e sorriu. Ele retribuiu com naturalidade, como quem reencontra um amigo de infância. A mãe de Maurício chorou de mansinho. A senhora ajeitou o lenço no ombro. Dudu desviou o olhar, tentando se manter firme. Então Paula fez sinal para a porta. E entrou a mãe de Júlio. Era uma mulher de meia idade, rosto cansado, cabelos presos num coque mal feito. Andava devagar, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Os olhos, vermelhos, procuraram cada rosto até pararem no menino. Ela engoliu em seco antes de falar. Eu sou a mãe do Júlio. Vim por quê? Porque não aguento mais carregar sozinha. Dudu se levantou de supetão. O seu filho empurrou o meu irmão. Ele matou o Maurício. O menino se levantou também, tão pequeno diante do irmão mais velho, mas com voz firme. Ele não quis matar. Foi raiva de criança. Quem está preso nesse erro até hoje é ele. A mãe de Júlio chorou. Eu sabia. Disse, soluçando. Ele chegou em casa naquele dia, branco, trêmulo. Eu perguntei o que aconteceu. Ele disse e eu empurrei, mas não foi de propósito. Eu abracei e mandei ele calar a boca. Eu disse ninguém precisa saber. E guardei isso comigo todos esses anos. O pai fechou os olhos, como se recebesse uma pancada. A mãe levou as mãos à boca. A senhora encarou a mulher, dura mas compreensiva. Você errou. Disse. Mas teve coragem de falar agora. Júlio, que estava sentado no fundo, se levantou. Olhou para a mãe, para a família de Maurício, para o menino. As lágrimas escorriam sem controle. Eu não tenho desculpa. Disse, com a voz quebrada. Só tenho o peso. E ele não cabe mais dentro de mim. Dudu respirava fundo, prestes a explodir. Mas o menino tocou seu braço e disse. Você prometeu que ia aprender a perdoar. Começa hoje. O silêncio durou longos segundos. Dudu fechou os olhos, lágrimas rolando. Por fim, estendeu a mão para Júlio, trêmula, incerta. Júlio a segurou como quem segura uma corda no meio de um rio. A sala inteira suspirou ao mesmo tempo. Foi então que Ana Clara, a menina de olhos novos, se levantou com o urso no colo. Caminhou até o menino e estendeu o brinquedo. Você quer segurar? Perguntou. Ele pegou o urso com cuidado, apertou contra o peito e sorriu. Agora você enxerga, mas eu continuo sendo seus olhos no escuro. Ela riu, simples, como só crianças sabem rir depois da dor. Paula enxugou discretamente uma lágrima e disse. É para isso que estamos aqui. Para entender que a vida continua. Os meses seguintes foram diferentes. A família aprendeu a conviver com o impossível tornado cotidiano. O menino Léo crescia com as lembranças de Maurício, mas também com novas memórias, novas alegrias. Dudu o levou ao estádio, finalmente.
A senhora controlava a pressão com remédio e chá de erva doce, rindo das recomendações. O pai e a mãe aprenderam a sorrir sem culpa. Júlio passou a frequentar a casa aos poucos. Não como intruso, mas como alguém que buscava reparar. Trazia ferramentas, ajudava a consertar a bicicleta velha, jogava bola com Dudu e o menino. Ainda chorava, mas agora com esperança. Ana Clara visitava a goiabeira sempre que podia. Corria pelo quintal, escrevia bilhetes com caligrafia de criança, deixava desenhos de sol e coração colados na geladeira. A mãe dela e a mãe de Maurício tornaram-se amigas improváveis, unidas por uma dor transformada em amor. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos na varanda, o menino olhou para o céu cheio de estrelas e disse: Eu cumpri. Eu prometi cuidar do Dudu, e cuidei. Eu prometi voltar, e voltei. Agora posso ser Léo inteiro, não só Maurício. A senhora segurou sua mão. Mas nunca vai deixar de ser os dois. O menino sorriu, encostou a cabeça no ombro dela e fechou os olhos, tranquilo. A vida não tinha voltado atrás. Mas tinha seguido em frente, costurada de um jeito novo. Entre lágrimas e risos, entre perdas e encontros, todos entenderam, finalmente, que a morte não é fim. É só um quarto ao lado, com a porta entreaberta.